paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos, graças a Deus mais uma oportunidade de estarmos trazendo o nosso devocional aqui e juntos crescemos na palavra do Senhor. Isso é a vontade de nosso Deus, nosso amadurecimento e a busca pela salvação. Devemos nos tornar pessoas melhores e levarmos também a imagem de Cristo onde formos. As pessoas precisam olhar para nós. Claro, somos falhos, fracos e pecadores, mas somos tementes a Deus. Nós estamos buscando a Deus. E isso deve estar presente em todas as nossas falas e atitudes. Nós vivemos porque vivemos num grande quintal. Vivemos com outras pessoas, mas não devemos ser igual aos que caminham no mundo. Nós devemos ser diferentes, não devemos ser iguais. Ser igual é não representar aquele que você busca. Agora, realmente, eu tenho que dizer uma coisa. Ser cristão significa que você vai incomodar muitas pessoas. Muitas vezes, só a sua presença já não vai ser querida em alguns lugares, exatamente porque você está buscando o reino de Deus. E hoje, exatamente porque as pessoas só querem ouvir palavras de conveniência, elas não querem ser confrontadas. E quando elas percebem que é um verdadeiro cristão do lado delas, elas até saem de perto. Ah, não, porque já vai vir falar de restauração de vida, de pregação. Ué, mas está indo na igreja para quê? O confronto faz com que nós possamos crescer espiritualmente. E falando sobre crescimento espiritualmente e posicionamento, vamos aqui ao livro de 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmãos, é isso que deveria estar sendo apregoado hoje. Hoje as pessoas fogem do foco de pregar sobre salvação, de pregar sobre os mandamentos de Deus, sobre o amor de Cristo Jesus e o que Ele nos ensinou, para pregar só o que é conveniente, porque as pessoas temem isso. Ah, não, vou falar sobre os mandamentos de Deus, é muito pesado. Não, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus, aqui está escrito, ó, os seus mandamentos não são penosos. Eu sei que carregar um fardo não quer dizer que esse fardo tem que ser penoso. A gente carrega tantos fardos de graça. Muitas vezes a gente tem que carregar o erro de outras pessoas. Tem que conviver com pessoas que estão no erro. Muitas vezes temos que ajudar pessoas que não querem ser salvas. Muitas vezes a gente escolhe carregar um fardo no mundo que não seria nem necessário e a gente carrega. Agora as coisas de Deus que são santas, e Deus tem promessa para aqueles que estão com Ele. Olha, se você está tão preocupado com coisas, então eu digo para você, Deus tem promessas. E as promessas de Deus não são apenas focadas na espiritualidade, na salvação. Não, Deus tem bens, Deus tem prosperidade, Deus tem vitória para você nesse mundo, mas isso nunca deve ser a prioridade. Mas também nós precisamos entender uma coisa: seguir a Deus não é penoso. Seguir o verdadeiro evangelho de Cristo que fala sobre salvação, fala sobre o amor. Aqui nós estamos falando sobre o amor. Aquele que gerou Jesus, ele veio de Deus e nós o amamos. Então todos aqueles que são de Deus nós também devemos amar. E hoje realmente é isso que acontece? Eu pergunto a você, é o que acontece? O que mais vemos hoje são irmãos de denominação A questionando irmãos de denominação B, porque não gostam de denominação C, porque eles emparelharam com a denominação F, e assim sendo em sequência. É uma reação em cadeia, todo mundo se odeia, porque um é de uma igreja. Agora, aonde está na Bíblia que nós, praticando a palavra de Deus, devemos
simplesmente isolar irmãos que são de outras igrejas e outras denominações? Tem irmãos que não aceitam você dar a paz do Senhor. Rejeitam a paz. Ah, não, porque da sua igreja não aceito a paz, não sei se é o mesmo Deus. Que isso? Você sabe o que é isso? Eu posso dizer o que é isso. Você sabe o que é? É falta de ler a Bíblia. Porque quem conhece a Bíblia conhece o amor de nosso Deus, amor verdadeiro. E Deus enviou Jesus para deixar bem clara essa mensagem. Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, as igrejas de hoje fazem. Fazem por causa de nomes, por questões sociais, econômicas, vestes. Eu não me lembro na Bíblia, em algum momento, onde Jesus faz acepção de alguém, sendo que ele ia atrás das pessoas do mundo, de pessoas da vida, de pessoas doentes, de pessoas que estavam em pecado, e Deus abraçava, orava, cuidava ali em nome de Jesus. Nós tínhamos o nosso Senhor ali orando, o nosso Deus. Quantas pessoas Deus curou lá no Antigo Testamento? As pessoas em nome de Deus, depois do Senhor Jesus aqui em nome de Deus curando também. E aonde está na Bíblia que ele fazia acepção de alguém? E aqui nesse versículo, em 1 João 5, fala do amor. Aquele que está relacionado com aquele que enviou o nosso Deus. Aquele que está relacionado, nós temos o dever de amar. Não de julgar, não de questionar, não de apontar, não de colocar defeito. Ah, mas porque a igreja dele é assim. Não, porque a igreja dele é daquele jeito. Não, o pastor dele, ele fez isso. Atire a primeira pedra aquele que não tiver um pecado. Glória a Deus por aqueles que nasceram santos e permanecem na santidade, que são muito poucos, e olha ainda se existe algum. Mas louvado seja Deus, porque a infinita misericórdia dele foi enviada através de Cristo Jesus, e hoje vivemos pela graça de Deus. Claro, isso não é motivo para pecarmos, para continuarmos no erro, mas isso nos dá ânimo, nos dá força de continuar buscando o Evangelho de Cristo. Mas fazer acepção não dá a paz do Senhor. Bem que Jesus já tinha deixado claro, se você der a paz a alguém e a pessoa rejeitar a paz volta para você. Mas é frustrante você passar por uma pessoa que você sabe que é uma denominação que prega ali o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. É frustrante, eu já passei por isso, de você dar a paz do Senhor e a pessoa te retribuir com um bom dia. Eu deixo essa palavra para vocês meditarem e pensarem. Se nós olhássemos com os olhos de Jesus, será que ele estaria se agradando da posição das igrejas? E eu não falo de nível Brasil, não, estou falando nível mundo. Será que Jesus estaria se agradando? Ele veio, morreu por nós, para nos dar uma nova oportunidade. Será que ele está se agradando de como nós estamos agindo hoje? Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e possamos meditar mais na palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.